Existem profecias que congelam o coração. Existem visões tão precisas, tão específicas, tão impossíveis de ignorar, que desafiam toda a lógica humana. E existem nomes de lugares que aparecem repetidamente nos cadernos dos videntes mais poderosos da história. Baba Vanga, a profetisa cega da Bulgária, que previu o 11 de setembro, que viu a queda da União Soviética, que alertou sobre tsunamis e terremotos anos antes de acontecerem, deixou escritas profecias sobre o Brasil. Não sobre o país de forma genérica, não sobre a nação como conceito abstrato, mas sobre 5 cidades específicas, 5 lugares exatos, 5 destinos que se cumprirão em dezembro de 2025. Você está pronto para saber quais são essas cidades? Você está preparado para descobrir o que Baba Vanga viu em suas visões mais profundas? Você consegue suportar a verdade sobre o que está por vir para esses lugares em apenas algumas semanas? Porque o que está prestes a ser revelado não é vago, não pode ser interpretado de múltiplas formas. Baba Vanga foi incrivelmente específica. Ela deu nomes, deu datas, deu detalhes que só agora, décadas após sua morte, começam a fazer sentido completo. E o mais aterrador de tudo é que suas profecias têm uma taxa de precisão de 85%. Quando Baba Vanga via algo, geralmente acontecia exatamente como ela descreveu. Então escute com atenção. Preste atenção em cada palavra, porque se você vive em uma dessas 5 cidades, se tem família nesses lugares, se conhece alguém que está lá, essa informação pode salvar vidas. Essa informação pode fazer a diferença entre estar preparado e ser pego completamente de surpresa. Baba Vanga morreu em 1996, mas em seus últimos anos, quando sua saúde se deteriorava, mas suas visões se tornavam mais intensas do que nunca, ela teve uma série de premonições sobre a América do Sul, e o Brasil aparecia repetidamente. O Brasil a obcecava. Ela falava sobre esse país constantemente com seus visitantes mais próximos. Dizia que o Brasil desempenharia um papel crucial em eventos que transformariam todo o continente, e mencionava 5 cidades uma e outra vez. A primeira cidade que Baba Vanga identificou com precisão assustadora foi São Paulo, a gigante, o coração econômico da nação. O centro de poder, de negócios, de ambição, 22 milhões de pessoas vivendo em uma das maiores metrópoles do mundo. E Baba Vanga viu seu destino para dezembro de 2025 com detalhes absolutamente perturbadores. Ela disse: a cidade que nunca para será forçada a parar quando as luzes de fim de ano brilharem. A escuridão virá de onde menos esperam. Não será a escuridão da noite, será a escuridão que vem quando o que sustenta tudo falha. O que isso significa? Aqueles que estudaram as palavras de Baba Vanga acreditam que ela estava falando de um colapso completo do sistema elétrico de São Paulo. Não um blackout comum de algumas horas, mas um apagão massivo, prolongado, que deixará a maior cidade do Brasil completamente às escuras durante dias. Ela foi específica sobre o momento. Quando o mês alcançar seus dias finais, quando as pessoas estiverem preparando celebrações, a energia que alimenta tudo cessará. E cessará não por acidente, mas por algo que foi feito propositalmente nas sombras. Os dias finais de dezembro, entre 26 e 30 de dezembro de 2025. Baba Vanga viu um ataque coordenado à infraestrutura elétrica de São Paulo, não um ataque físico com bombas ou explosões, mas um ataque cibernético sofisticado que desligará as usinas, bloqueará os sistemas de controle e deixará a cidade inteira sem eletricidade. Mas há algo mais, algo que torna sua profecia ainda mais aterradora. Vanga disse: a escuridão revelará quem a cidade realmente é. Quando as luzes se apagarem, quando as telas ficarem pretas, quando o barulho constante cessar, as pessoas verão o que sempre esteve escondido pela luz artificial.
e o que verão as assustará. Ela estava vendo o caos que seguirá o apagão, viu saques em lojas, viu pessoas desesperadas nas ruas, viu o sistema de transporte completamente paralisado, deixando milhões presos longe de suas casas. Viu hospitais lutando para manter pacientes vivos com geradores que falham um por um. Viu a violência que emerge quando as estruturas de ordem desaparecem. Wanga viu especificamente a região da Avenida Paulista transformada em um cenário caótico. Viu prédios comerciais completamente escuros, com pessoas presas em elevadores, em escadas, sem água, sem comunicação, e viu que isso durará pelo menos 72 horas antes que qualquer restauração significativa de energia comece. Mas como com todas as suas profecias, Wanga viu além do caos imediato. Ela disse: da escuridão forçada virá uma luz diferente. A cidade que nunca parava aprenderá o valor do silêncio. E quando as luzes retornarem, alguns escolherão viver de forma diferente. A segunda cidade nas profecias de Baba Vanga é Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa, o cartão postal do Brasil, as praias icônicas, o Cristo Redentor olhando sobre tudo, 7 milhões de pessoas vivendo entre montanhas e mar. E segundo Baba Vanga, o lugar onde a natureza lembrará aos humanos quem realmente comanda. Ela disse: a cidade entre o verde e o azul verá o verde descer com fúria. As montanhas que abraçam também podem esmagar. E em dezembro, quando as chuvas de verão chegarem, elas trarão mais do que água. Wanga estava vendo deslizamentos de terra catastróficos no Rio de Janeiro, mas não deslizamentos isolados em uma ou duas favelas. Ela viu múltiplos deslizamentos simultâneos acontecendo em dezenas de comunidades ao redor da cidade durante um período concentrado de chuvas extremas. Ela foi específica sobre o timing. Na segunda semana do último mês, quando o calor for mais intenso, as nuvens se reunirão. E quando se abrirem, despejarão em 2 dias o que normalmente cai em 2 meses. Segunda semana de dezembro. Entre 8 e 14 de dezembro de 2025. Baba Vanga viu um sistema de tempestades estacionário sobre o Rio de Janeiro, despejando quantidades apocalípticas de chuva sobre uma cidade que já está saturada pelo início do verão chuvoso. O que a torna particularmente aterradora é o detalhe que ela forneceu sobre as consequências. Vanga disse: os morros se moverão como se estivessem vivos. A lama descerá com a velocidade da água, mas com o peso da pedra. E comunidades inteiras desaparecerão em minutos, como se nunca tivessem existido. Ela viu especificamente áreas da Zona Norte e da Zona Oeste sendo as mais afetadas. Viu favelas construídas em encostas íngremes simplesmente deslizando montanha abaixo, levando centenas de casas e milhares de vidas. Viu estradas principais sendo cortadas, isolando bairros inteiros. Viu o sistema de resgate completamente sobrecarregado, incapaz de responder à magnitude do desastre. Mas Vanga viu algo mais profundo. Ela disse: este não é apenas ira da natureza, é consequência do que os humanos fizeram. É a montanha reclamando o espaço que nunca deveria ter sido tomado. E é um aviso de que construir onde não se deve construir sempre cobra seu preço eventualmente. Ela estava vendo décadas de ocupação irregular de encostas, de desmatamento, de construções sem planejamento adequado, tudo culminando em um momento de acerto de contas em dezembro de 2025. Mas, como sempre, Vanga viu além da tragédia. Ela disse: das montanhas que caem nascerá uma nova consciência. A cidade aprenderá a respeitar a terra novamente e da dor coletiva surgirá uma determinação de nunca mais permitir que a ganância supere o bom senso. A terceira cidade que Baba Vanga identificou é Brasília, a capital planejada. O centro do poder político. A cidade que foi construída do nada no coração do país.
3 milhões de pessoas vivendo no símbolo da ambição brasileira. E segundo Baba Vanga, o lugar onde o poder político do Brasil enfrentará sua maior crise em décadas. Ela disse: a cidade construída em forma de pássaro verá suas asas quebradas. O que foi planejado com tanta precisão se desmoronará com caos imprevisto. E em dezembro, aqueles que comandam descobrirão que não comandam nada. Vanga estava vendo uma crise política massiva centrada em Brasília. Estava vendo a revelação simultânea de múltiplos escândalos que abalarão as fundações do governo brasileiro. E viu que isso não será acidental. Será uma exposição coordenada, planejada para acontecer em um momento específico para maximizar o impacto. Ela foi específica sobre quando. Nos primeiros dias do mês, quando o novo ano ainda parece distante, os segredos começarão a vazar, e cada dia trará novos segredos, cada revelação mais chocante que a anterior, até que no meio do mês o governo esteja paralisado. Primeiros dias de dezembro até meados do mês, Baba Vanga viu uma cascata de revelações acontecendo entre 1 e 15 de dezembro de 2025. Documentos filtrados, gravações divulgadas, testemunhas emergindo das sombras, tudo orquestrado para criar uma tempestade política que tornará impossível para o governo funcionar normalmente. Vanga disse algo que gela o sangue. Os vazamentos não virão de dentro, virão de fora. Aqueles que observam de longe decidirão que é hora de mostrar ao povo o que seus líderes realmente são, e quando o povo vir, a confiança que resta será destruída completamente. Ela estava vendo interferência externa. Estava vendo que os segredos serão revelados não por brasileiros agindo por consciência, mas por forças estrangeiras que têm suas próprias agendas. E essas forças escolherão dezembro porque sabem que o timing maximizará a desestabilização. Vanga viu especificamente a esplanada dos ministérios transformada em um campo de protesto. Viu milhares de pessoas acampadas exigindo renúncias, exigindo justiça, exigindo mudança. Viu o trabalho do governo paralisado durante semanas e viu que isso acontecerá exatamente quando o Brasil mais precisa de estabilidade política. Mas ela também viu esperança. Disse: da crise do poder virá demanda por novo poder. Do colapso da confiança virá exigência de nova transparência, e embora o caminho seja doloroso, levará a algo mais forte no final. A quarta cidade, nas profecias de Baba Vanga, é Manaus, a capital da Amazônia. A cidade no coração da maior floresta tropical do mundo. 2 milhões de pessoas vivendo onde a civilização encontra a natureza selvagem. E segundo Baba Vanga, o lugar onde uma das crises ambientais e humanitárias mais graves da história brasileira se desenrolará em dezembro de 2025, Vanga disse. A cidade rodeada pela floresta verá a floresta se voltar contra ela. O rio que dá vida começará a dar morte. E no último mês do ano, aqueles que vivem no pulmão do mundo descobrirão que não conseguem respirar. Ela estava vendo uma crise de saúde pública massiva em Manaus, mas não uma doença nova. Algo relacionado à qualidade do ar e da água, algo relacionado diretamente à destruição ambiental que tem acontecido na Amazônia há décadas. Ela foi específica sobre a causa. Quando queimam a floresta que não devem queimar, a fumaça tem que ir para algum lugar. Quando poluem o rio que não devem poluir, o veneno tem que ir para algum lugar. E em dezembro, tudo virá para a cidade ao mesmo tempo. Baba Vanga viu a combinação de queimadas massivas na região amazônica, criando uma nuvem de fumaça tóxica que se assentará sobre Manaus, coincidindo com uma crise de contaminação da água. O resultado será milhares de pessoas ficando doentes simultaneamente, com sistemas respiratórios e digestivos comprometidos. Ela viu especificamente que isso começará na terceira semana de dezembro, entre 15 e 21 de dezembro de 2025.
e viu que o sistema de saúde de Manaus, que já opera no limite, entrará em colapso total sob a pressão de tantos casos ao mesmo tempo, Vanga disse algo profundamente perturbador. A floresta está morrendo, e quando a floresta morre, ela leva consigo aqueles que dependem dela. Manaus será o primeiro a sentir plenamente essa verdade, mas não será o último. Ela viu hospitais lotados além de qualquer capacidade. Viu filas intermináveis de pessoas desesperadas, buscando tratamento que não existe em quantidade suficiente. Viu o transporte de medicamentos e suprimentos médicos sendo impossibilitado pela mesma fumaça que está causando a crise. E viu que a ajuda de outras partes do Brasil demorará a chegar, porque a magnitude da crise não será imediatamente compreendida. Mas Vanga também viu que desta crise nascerá algo importante. Ela disse: quando Manaus sofrer, o mundo prestará atenção. E talvez finalmente as pessoas entenderão que não se pode destruir a Amazônia sem consequências. A cidade sofrerá, mas seu sofrimento acordará consciências que têm dormido por tempo demais. E finalmente, a quinta cidade que Baba Vanga identificou é Salvador, a primeira capital do Brasil. A cidade da alegria, da cultura, da história. 3 milhões de pessoas vivendo no berço da civilização brasileira. E segundo Baba Vanga, o lugar onde uma crise que combina economia, segurança e identidade cultural transformará completamente a cidade. Vanga disse: a cidade da primeira luz verá sua luz diminuir. O que dá alegria será usado para espalhar medo. E em dezembro, quando deveria haver celebração, haverá confusão sobre quem a cidade pertence realmente. Ela estava vendo uma crise complexa em Salvador, que envolve colapso econômico do setor turístico, combinado com explosão de violência urbana, mas não violência aleatória. Violência estratégica projetada para destruir a imagem da cidade e afastar o turismo que sustenta grande parte de sua economia. Ela foi específica sobre o timing. No meio do mês, quando os turistas chegarem para celebrar, encontrarão uma cidade transformada em algo que não reconhecem, e o que experimentarão os fará partir e nunca mais voltar. Meados de dezembro. Por volta do dia 10 ao 15 de dezembro de 2025, Baba Vanga viu uma série de incidentes violentos cuidadosamente orquestrados para acontecer em áreas turísticas de Salvador. Não ataques aleatórios, mas ações coordenadas, projetadas para aterrorizar visitantes e destruir a reputação da cidade como destino seguro. Vanga disse algo que revela a natureza sinistra do que viu. Aqueles que fazem isso não são de Salvador. Vêm de fora com o propósito específico de destruir o que Salvador construiu. Fazem isso porque há aqueles que se beneficiam quando Salvador falha. Ela estava vendo agentes externos, possivelmente ligados ao crime organizado de outras regiões, deliberadamente atacando Salvador para assumir controle de territórios valiosos ou para punir a cidade por resistir às suas tentativas de expansão. Vanga viu especificamente o Pelourinho, o centro histórico que é o coração turístico de Salvador, transformado em uma zona de medo. Viu turistas sendo atacados em plena luz do dia, viu estabelecimentos sendo forçados a fechar. Viu o governo estadual completamente incapaz de controlar a situação devido à velocidade e coordenação dos ataques, e viu as consequências econômicas. Reservas de hotel canceladas aos milhares, voos redirecionados, empresas turísticas fechando, milhares de pessoas perdendo empregos em questão de dias, uma crise econômica que deixará Salvador cambaleando por meses ou anos. Mas, como sempre, Vanga viu além da crise imediata. Ela disse: Salvador é forte porque sempre foi forte. A cidade que sobreviveu séculos de história sobreviverá isto também. E da dor emergirá uma nova determinação.
Salvador se recusará a ser definida por aqueles que tentam destruí-la e se reconstruirá não como cópia do que era, mas como algo novo e mais resiliente. Então essas são as 5 cidades que Baba Vanga identificou com precisão arrepiante São Paulo, enfrentando apagão massivo coordenado. Rio de Janeiro sofrendo deslizamentos catastróficos de terra. Brasília experimentando crise política através de revelações coordenadas. Manaus devastada por crise ambiental e de saúde. Salvador atacada por violência estratégica para destruir turismo. 5 cidades, 5 destinos diferentes, mas interconectados. 5 crises que acontecerão quase simultaneamente durante dezembro de 2025. E todas formando parte de um padrão maior que Baba Vanga viu, mas que só explicou parcialmente. Ela disse em uma de suas últimas conversas registradas: o Brasil, em dezembro de 2025, mostrará ao mundo o que acontece quando forças poderosas decidem que uma nação precisa ser lembrada de seu lugar. As 5 cidades são 5 lições, 5 avisos, 5 feridas que precisam ser abertas para que a cura possa finalmente começar. O que isso significa? Significa que o que acontecerá nessas 5 cidades brasileiras não é apenas sobre o Brasil. É parte de um padrão global de desestabilização coordenada de nações que estão se tornando poderosas ou independentes demais. É uma demonstração de poder por aqueles que controlam sistemas globais. É um lembrete de que nenhuma nação, não importa quão grande, está além do alcance daqueles que realmente comandam. Mas Baba Vanga também viu que dessas crises emergirá algo importante. Viu que o povo brasileiro, enfrentando múltiplas catástrofes simultaneamente, descobrirá forças que não sabia que tinha. Viu comunidades se unindo, viu solidariedade substituindo o individualismo. Viu o nascimento de novas formas de organização social que não dependem de estruturas que colapsarão. Ela disse: o Brasil tem algo que muitas nações perderam. Tem espírito, tem alegria mesmo em meio ao sofrimento. Tem capacidade de encontrar esperança onde outros veem apenas desespero. E essas qualidades serão testadas em dezembro, mas não serão quebradas, serão fortalecidas. Então, o que você faz com essa informação? Se você vive em uma dessas 5 cidades, se tem família lá, se conhece pessoas nesses lugares, como se prepara para o que Baba Vanga previu com tanta precisão? Primeiro, entenda que as profecias não são inevitáveis, no sentido de que não podem ser mitigadas. Os eventos principais provavelmente acontecerão porque as forças que os causarão já estão em movimento, mas a forma como afetam indivíduos específicos pode variar enormemente dependendo de quão preparados estejam. Para São Paulo, tenha lanternas, velas, baterias extras, mantenha seu celular sempre carregado. Tenha água engarrafada e alimentos não perecíveis para pelo menos uma semana. Se você depende de medicação refrigerada, tenha um plano alternativo. E mais importante, não entre em pânico quando acontecer. Fique em casa se possível. Não saia por curiosidade. Para Rio de Janeiro, se você mora em área de risco, em morro ou em costa, tenha uma rota de evacuação planejada. Conheça os abrigos mais próximos. Na primeira semana de dezembro, se começarem chuvas intensas, não hesite. Saia imediatamente. Não espere ordem oficial. Sua vida vale mais que seus pertences. E se você conhece pessoas em áreas de risco, ajude-as a evacuar. Para Brasília, mantenha-se informado, mas não obcecado com as revelações políticas que virão. Não participe de protestos se você tem dependentes que precisam de você. A crise política passará. Sua prioridade é proteger você e sua família. E lembre-se que, independentemente do caos político, a vida continua. Continue trabalhando, continue planejando, continue vivendo. Para Manaus, se você tem problemas respiratórios, comece a estocar medicação agora.
Tenha máscaras de boa qualidade em casa. Considere um purificador de ar se puder pagar. E mais importante, filtre e ferva toda a água antes de beber. Não confie na água da torneira durante a crise. E se você tem condições, considere deixar a cidade temporariamente durante a segunda metade de dezembro. Para Salvador, se você trabalha com turismo, comece a economizar agora. Terá tempos difíceis pela frente. Se você mora ou trabalha em áreas turísticas, esteja extra vigilante durante meados de dezembro. Evite estar sozinho em lugares isolados. E lembre-se, a violência que Vanga viu é estratégica, não aleatória. Visa turistas e negócios turísticos principalmente. Se você não é nenhum dos dois, seu risco é menor, mas ainda assim, seja cuidadoso. Mas além das preparações específicas para cada cidade, há algo mais importante que Baba Vanga queria comunicar. Ela repetia constantemente em seus últimos anos. Profecias são avisos, não sentenças. São dadas para que as pessoas possam se preparar, não para causar desespero. As 5 cidades que ela identificou enfrentarão crises severas em dezembro de 2025. Os eventos principais que ela descreveu provavelmente acontecerão de alguma forma, mas o impacto em vidas individuais pode ser reduzido dramaticamente com preparação e consciência. E mais importante, Vanga viu que dessas crises nascerá algo novo, algo potencialmente melhor que o que existia antes. Ela disse em uma de suas últimas conversas: as cidades que sofrem são as cidades que se transformam. O sofrimento é o preço da transformação. Mas não é preço pago em vão se as lições forem aprendidas. Quais são essas lições? Para São Paulo, a lição sobre vulnerabilidade de sistemas centralizados e a importância de resiliência. Para Rio de Janeiro, a lição sobre consequências de desenvolvimento insustentável. Para Brasília, a lição sobre corrupção e necessidade de transparência. Para Manaus, a lição sobre impossibilidade de destruir a natureza sem destruir a si mesmo. Para Salvador, a lição sobre como segurança e economia estão entrelaçadas. Essas lições não são apenas para essas cidades, são para todo o Brasil, são para a América do Sul, são para o mundo inteiro. Porque o que Baba Vanga viu acontecendo nessas 5 cidades brasileiras em dezembro de 2025 é uma prévia do que muitos outros lugares experimentarão nos anos seguintes, se não prestarem atenção aos avisos. As profecias foram reveladas, os nomes das cidades foram dados, as datas aproximadas são conhecidas, os tipos de crise que cada lugar enfrentará foram descritos com a precisão característica de Baba Vanga. Agora a pergunta é: o que você fará com essa informação? Vai ignorá-la como superstição? Ou reconhecerá que Baba Vanga tinha taxa de precisão de 85% e que quando ela via algo tão específico, geralmente havia algo real por trás disso? Dezembro de 2025 está a apenas semanas de distância. As forças que causarão esses eventos já estão em movimento. Os preparativos já estão sendo feitos por aqueles que sabem o que vem. A questão é se você estará entre os preparados ou entre os surpreendidos. Baba Vanga cumpriu sua parte, viu o que vem e comunicou àqueles que a escutaram. Essas pessoas guardaram suas palavras e agora, no momento apropriado, essas palavras estão sendo compartilhadas. Agora cabe a você decidir o que fazer com elas. As 5 cidades enfrentarão seus destinos previstos. Os eventos se desenvolverão aproximadamente como Vanga os descreveu. Mas dentro desses grandes movimentos da história, há espaço para indivíduos tomarem decisões que os protejam e a seus entes queridos. Há espaço para preparação. Há espaço para ação inteligente. E há espaço para esperança. Porque lembre-se, Baba Vanga não viu apenas destruição, viu transformação.
Viu o fim do velho e o nascimento do novo. Viu sofrimento, sim, mas também viu renovação. Viu crise, mas também viu comunidade. Viu colapso, mas também viu o potencial para reconstruir algo melhor. As 5 cidades que ela nomeou passarão pelo fogo, mas o fogo purifica tanto quanto destrói. E o que emergir do outro lado dependerá das escolhas que as pessoas nessas cidades fizerem durante a crise e depois dela. A profecia está completa. As 5 cidades foram nomeadas. Seus destinos para dezembro de 2025 foram revelados com a precisão característica de Baba Vanga. Agora o relógio avança em direção a esse mês fatídico. E quando chegar, quando os eventos começarem a se desenrolar exatamente como foram previstos, você se lembrará deste momento. Lembrará que foi avisado. Lembrará que teve tempo para se preparar. Baba Vanga viu o futuro. E agora você também viu. O que você fará com esse conhecimento determinará não apenas como navegará as tempestades que vêm, mas também que papel desempenhará na reconstrução que seguirá. Escolha sabiamente, prepare-se cuidadosamente e mantenha a esperança, porque mesmo nas profecias mais sombrias de Baba Vanga, sempre havia um caminho para a luz do outro lado. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.